Bom dia a todas e a todos. Nós vamos dar início aqui à nossa aula de processo penal de hoje, trabalhando a questão do inquérito policial. Eu vou iniciar com o compartilhamento do nosso roteiro, só um minutinho. Acredito que vocês já estejam visualizando, né? Agora sim, agora aparece, né? Bom, naquele nosso primeiro encontro, onde eu expus para vocês o nosso plano de ensino, eu cheguei a mencionar que no nosso canal do YouTube nós temos ali uma série de pequenos vídeos onde nós fragmentamos os princípios do processo penal e algumas informações relevantes e básicas para que nós possamos compreender aí a nossa matéria. Eu espero que vocês estejam assistindo. Eu já tenho recebido alguns feedbacks ali pelo próprio canal do YouTube de alguns colegas, então vejo que alguns já estão viajando por ali, né, assistindo os vídeos, e eu acredito que esse material seja muito elucidativo para que vocês possam acompanhar a nossa matéria. Então fica aqui o convite, mais uma vez, para que vocês ingressem e possam assistir aqueles diversos vídeos, comentá-los, e a gente fazer um debate aqui bastante saudável, tá? Hoje eu quero já adentrar com vocês nesse tópico fundamental do processo penal, que é o inquérito policial. E para começar a falar de inquérito policial, eu gostaria primeiramente de fazer aqui alguns apontamentos que eu considero que são preliminares ao entendimento dogmático do inquérito policial. Eu falo dogmático porque o nosso enfoque aqui não é um enfoque investigativo, no sentido que se realizam nas academias policiais, no treinamento de policiais civis, policiais federais, de delegados de polícia civil e de delegados de polícia federal. Lá eles dão um enfoque muito mais nesse prisma investigativo do inquérito policial. Aqui não, aqui nós vamos estudar a dogmática do processo penal, e, portanto, o que nos interessa, a princípio, é a dogmática do inquérito policial. Então, é um enfoque muito próprio nosso, né? Mas quem for seguir essa carreira específica, né, terá oportunidade aí em cursos mais pontuais de mergulhar nesse aspecto tão bonito do inquérito policial. Bom, então, antes de começar a falar de inquérito policial, eu gostaria de situá-los, primeiramente, uma nova figura de um ator processual que é novo no nosso ordenamento jurídico, que aparece agora com o pacote anticrime e que ainda não está muito bem consolidado, que é o chamado juiz das garantias. Vocês estão estudando processo civil, vocês já estudaram teoria do processo, né, que, embora seja chamada de uma teoria geral do processo, ela acaba não sendo uma teoria geral do processo, ela acaba sendo uma teoria geral do processo civil, né? Eu tenho certeza que vocês não tiveram oportunidade nessa disciplina de visualizar aspectos do processo penal, muito pelo contrário, isso acaba não acontecendo, embora, né, muitas vezes o nome da disciplina seja esse. E essa é uma crítica que nós, processualistas penais, fazemos à tal da teoria geral do processo, que ela não é uma teoria geral do processo, ela é uma teoria do processo civil, né? Nós, processualistas penais, temos a nossa própria teoria do processo penal, teoria essa que, inclusive, está amplamente colocada lá nos vídeos que eu mencionei para vocês. Então, esse juiz das garantias é uma novidade para quem está começando o estudo do processo penal. Ele não está presente lá no processo civil, ele está dado hoje para a gente no Código de Processo Penal. Mas, assim, para que vocês entendam o que é esse tal de juiz das garantias. Primeiramente, eu quero mencionar que esse é um debate que está colocado aí no nosso ordenamento jurídico há alguns anos, pelo menos uns 10 anos nós estamos debatendo isso, e ele surge como debate colocado lá no anteprojeto do novo Código de Processo Penal, que iniciou a tramitação no Congresso Nacional lá no ano de 2009, quando o senador José Sarney era o presidente do Senado Federal. Naquela época se criou uma comissão de juristas, comissão essa presidida pelo então ministro Hamilton Carvalhido, do STJ,
e que foi composta com grandes figuras do pensamento processual penal brasileiro. Nós tivemos lá o Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que eu particularmente considero uma das grandes figuras, se não a maior do nosso processo penal, professor da Universidade Federal do Paraná. Contou com o próprio Eugênio Pacelli de Oliveira, não é? Grande processualista penal, que era o relator, inclusive, dessa comissão, além de muitos outros nomes ali fantásticos, não vou citar todos, eram bastante. E essa comissão ela trouxe como proposta desse anteprojeto do novo CPP a figura do juiz das garantias. Essa figura que tem uma função muito específica, que é criar, vejam, eu vou usar uma palavra forte, criar no direito processual penal brasileiro o princípio acusatório, tá? O princípio dispositivo, um sistema acusatório e um princípio dispositivo no processo penal. E vocês dirão para mim, mas isso não existe, né? E eu os convido, inclusive, a analisar um vídeo muito específico que está lá no nosso canal do YouTube a respeito dos sistemas processuais penais. Lá eu aprofundo um pouco, mas eu gostaria de trazer aqui para vocês um pouco desse debate. Por incrível que pareça, embora a Constituição de 1988 tenha estabelecido o princípio do devido processo legal substancial e, portanto, a pretensão de estabelecimento de um processo acusatório no Brasil, ou seja, um processo de partes, nós ainda não temos essa figura criada no nosso processo penal. Pelo contrário, o que figura no nosso processo penal ainda são alguns princípios muito consolidados do Código de Processo Penal de 1941. Não preciso lembrá-los que é um Código de Processo Penal que foi criado durante o Estado Novo, durante o governo Vargas, né? Um Código de Processo Penal que teve inspiração no Código de Processo Penal alemão, da Alemanha nazista e da Itália fascista. Portanto, um Código de Processo Penal absolutamente autoritário, pouco democrático, pouco apto à realização de direitos fundamentais. Muito pelo contrário. Hoje nós falamos de um sistema constitucional baseado na dignidade da pessoa humana, nos direitos fundamentais, e esses códigos dos anos 40, eles não tinham essa preocupação, muito pelo contrário. Eu diria para vocês que, em resumo, nós vamos encontrar nos ordenamentos jurídicos ocidentais dois grandes sistemas, o sistema acusatório e o sistema inquisitório, marcados, respectivamente, pelo princípio dispositivo, no sistema acusatório, e pelo princípio inquisitivo, no sistema inquisitório. Eu não estou aqui falando de aspectos históricos, não estou aqui pedindo que vocês compreendam isso a partir de um momento da história onde a Igreja Católica queimava bruxas e hereges. Eu quero que vocês entendam a lógica desses sistemas. E nós diríamos que, logicamente, eles se sustentam da seguinte maneira. A doutrina tradicional, durante muito tempo, ela afirmou que um processo acusatório seria aquele processo onde está claramente estão separadas as pessoas, as subjetividades do juiz, daquele que julga, e do órgão que acusa, do Ministério Público no nosso caso, né? Embora nós tenhamos aqui também a figura do acusador privado. Havendo essa separação de ordem subjetiva entre essas duas figuras, estaria realizado o sistema acusatório. Isso é uma afirmação que é realizada pela teoria tradicional. No entanto, principalmente a partir dos anos 90, 80 e 90 do século XX, com a produção teórica de um autor incrível que faleceu agora no início da pandemia, que é o processualista penal italiano Franco Cordeiro. Franco Cordeiro repensou os sistemas processuais para dizer que no sistema acusatório não basta a separação subjetiva entre as figuras do magistrado e do promotor para sua configuração. Essas figuras elas podem estar separadas, duas pessoas diferentes.
Acontece que a engenharia do processo penal pode estabelecer uma forma de um vínculo funcional, ou seja, embora as pessoas estejam separadas, as funções não estão muito claras, de modo que o juiz pode exercer funções de Ministério Público, o Ministério Público pode exercer funções de juiz, e haver aí uma mistura funcional. Então, nós temos sim que ter pessoas separadas, né? A pessoa que exerce a jurisdição e a pessoa que exerce a acusação, mas temos também que ter aí uma engenharia de separação de funções, de modo a ter clareza do papel que cada um exerce dentro do processo, de modo que ao Ministério Público cabe acusar, e acusar significa produzir provas de culpabilidade. A defesa cabe defender. E defender significa produzir provas de não culpabilidade. E ao juiz cabe julgar, não produzir provas, porque a produção probatória ela é algo que está intimamente ligado com as tarefas, com os papéis de acusar e de defender. Então, o juiz, no sistema acusatório, ele é um observador. Ele apenas observa a produção probatória realizada em contraditório e ampla defesa, nessa dialética pelas partes. De modo que ele fique dignificado na sua atividade para poder julgar, decidir, dizer qual prova convenceu melhor dentro do processo a respeito da culpabilidade ou da não culpabilidade de um acusado. Então, eu sempre utilizo aí a metáfora da redoma de vidro. O juiz, no processo acusatório, ele está dentro de uma redoma de vidro. A redoma de vidro permite que ele enxergue, que ele veja tudo do lado de fora. Mas ele não pode manipular a prova. Essa redoma não permite que ele coloque suas mãos do lado de fora, que ele prove, que ele produza provas, que ele determine essa produção probatória. Ou seja, nós dizemos, em suma, que num processo acusatório, a gerência das provas não é do juiz. A gerência da prova é do Ministério Público e da defesa. Quem gere a prova no processo acusatório são as partes. Enquanto no processo inquisitório, quem gere a prova é o magistrado, é aquele que tem a função de julgar. E o nosso Código de Processo Penal de 1941, ele ainda carrega esse vestígio. Nós veremos aqui, eu vou voltar a isso muitas vezes, o tempo inteiro, na verdade, e nós veremos que, pela sistemática do nosso Código de Processo Penal de 41, o juiz tem mais poder de gestão da prova do que as próprias partes. De modo que o juiz ele tem mais poder probatório que as partes. As partes têm poder probatório limitado, enquanto o juiz tem poder probatório ilimitado. E isso leva a uma caracterização do nosso sistema processual penal como preponderantemente inquisitório. Algumas pessoas falam em sistema misto, né, no Brasil, mas isso é impróprio, isso é errado, é equivocado, porque um sistema misto, ele é um sistema 50-50, é um sistema meio a meio, não é, que apaga todas as singularidades do caso concreto, né? Então, você fica em cima do muro, você não debate, você não visualiza o que está acontecendo. Se a gente olha para o nosso processo penal com os olhos da preponderância, a gente vai verificar que prepondera no nosso código a inquisitoriedade, né? Ele é acusatório no sentido que separa as pessoas subjetivamente do juiz e do promotor, mas ele é muito inquisitório porque ele não consegue fazer essa separação funcional. A partir da Constituição de 88, com o advento do devido processo legal substancial, se quis, no Brasil, estabelecer um processo acusatório. Mas isso até agora não foi realizado. Então, o anteprojeto do novo CPP, ele faz uma proposta concreta. Nós vamos começar a estabelecer o sistema acusatório no Brasil realizando exatamente isso, separando o juiz da produção probatória. E começando a fazer isso no inquérito. Não é? Porque hoje o juiz ainda possui um poder
um poder extremo de produção probatória durante o inquérito policial. De modo que não é incomum ainda na nossa realidade que o mesmo magistrado que participou do inquérito policial, que determinou diligências no inquérito policial, que determinou produção de provas no inquérito policial, seja o mesmo magistrado que vá processar e julgar o feito na ação penal, posteriormente. Isso acontece ainda hoje. Né? A intenção do anteprojeto do novo CPP é começar a estabelecer, pelo menos, uma separação disso. Ou seja, o juiz que atua no inquérito policial não pode ser o mesmo juiz que atua na ação penal. Porque o juiz que atua no inquérito policial fica viciado com as provas de acusação que são produzidas no inquérito policial. E eu digo provas de acusação porque inquérito policial não foi criado para produzir prova de defesa. Inquérito policial é um instrumental que é manipulado pelo Estado, pela polícia, para produzir prova de culpabilidade. E o magistrado que participa desse momento procedimental, ele fica naturalmente viciado com as provas que foram produzidas por essa parte, não pela outra. Então, o juiz das garantias, ele seria um magistrado que tem por função, primeiramente, garantir a realização dos direitos fundamentais, realizar o princípio da legalidade, né? A legalidade formal e substancial, realizar os atos necessários durante a tramitação da investigação, mas após o término da investigação e o início da ação penal, ele transfere a sua competência para o juiz do processo, o juiz da ação penal, aquele juiz que tem por função avaliar, inclusive, a atividade do juiz que o antecedeu e verificar a legalidade desses atos, para julgar agora a partir de um critério de maior transparência, de maior imparcialidade. Vejam vocês. Então, essa proposta, que foi feita lá no pacote, no anteprojeto do novo CPP, ela vem sendo gestada na doutrina nacional, e quando o ministro da Justiça, o primeiro-ministro da Justiça do atual governo, ele faz a proposta do chamado pacote anticrime, né, pacote anticrime que acabou sendo promulgado como a Lei 13.964, né, de 2019, de dezembro de 2019, ele não estava presente no pacote anticrime, essa figura. Mas, por intervenção de alguns deputados ligados a bancadas bastante progressistas do Congresso Nacional, eles conseguiram inserir o juiz das garantias, que era uma proposta antiga, e essa proposta acabou sendo aprovada. Né? Acabou sendo aprovada. E foi promulgada, né? Inclusive gerando ali um conflito entre o ministro da Justiça e o presidente da República, o atual presidente, porque o seu ministro da Justiça, que era então o ex-juiz federal Sérgio Moro, era contra a criação desse juiz das garantias no processo penal brasileiro, mas mesmo assim o presidente da República, o atual Jair Messias Bolsonaro, acabou promulgando a entrada no sistema processual penal brasileiro do juiz das garantias, o que gerou um conflito entre os dois ali, né, de entendimentos, né? Portanto, nós podemos ver ali que são as contradições da tramitação de qualquer projeto, né? Vejam vocês que o próprio pacote anticrime ele é reconhecido como uma lei que visa aumentar o punitivismo penal, né? Aumentar o punitivismo. No entanto, o pacote anticrime, conforme ele foi promulgado no Brasil, ele acabou trazendo novidades interessantes do ponto de vista garantista. Trouxe alguns instrumentais que nós consideramos muito positivos, né, no sentido de garantia dos direitos fundamentais. Isso exatamente por essa questão que eu mencionei para vocês, não é? Uma coisa é o pacote anticrime que foi proposto pelo Ministério da Justiça, e outra coisa é o pacote anticrime que foi promulgado depois no Congresso Nacional, e, né, publicado e promulgado depois pelo presidente da República, não é? Sancionado pelo presidente da República, e que trouxe novidades muito interessantes que nós vamos trabalhar aqui com vocês durante todo o nosso período de aula, né? Bom,
Então, como eu mencionava para vocês aqui, a função seria começar o estabelecimento desse sistema acusatório no Brasil. Então, vejam vocês, inclusive, que pode parecer até estranho que só agora tem adentrado no Código de Processo Penal um artigo como o 3A, né, que diz: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Né? Mas é uma novidade que veio agora com o pacote anticrime. Vejam a importância desse artigo. Né? Precisou ser dito mais uma vez. Né? O processo penal precisa de uma estrutura acusatória. O artigo 3A admite que o nosso processo penal tem uma estrutura inquisitória e que precisa transitar para uma estrutura acusatória. E como seria isso? Vedando a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. Ou seja, aquilo que eu mencionei para vocês. Juiz não investiga. Juiz não produz provas. Juiz julga. Juiz observa a produção probatória das partes e julga o caso. Isso aqui pode parecer até pueril, mas precisou ser dito agora, né, no final de 2019, início de 2020, para que nós pudéssemos aí ter clareza da figura do juiz das garantias. Né? Então vejam vocês, inclusive, que nós temos aqui os artigos 3B, 3C e 3D, que são artigos muito interessantes, né, elucidativos. O juiz das garantias é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do judiciário. Competindo-lhe especialmente, né, os incisos 1 a 18, acabam atribuindo competências que são próprias à atividade jurisdicional durante a investigação. Né? Então, o juiz das garantias só atua no inquérito, atua na investigação. A competência do juiz das garantias abrange as infrações todas. Vejam que interessante. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais. Claro, todas. Nós queremos criar o sistema acusatório no Brasil e transitar de um sistema inquisitório para um sistema acusatório para todo o sistema, não apenas para algumas infrações. É muito interessante porque já saíram alguns aí, né, querendo dizer, não, mas em alguns crimes nós vamos manter o sistema inquisitório antigo, por exemplo, nos crimes de violência doméstica, pré-definidos na Lei Maria da Penha. Aqui o juiz tem que ser inquisidor. Né? Vejam, isso é bastante absurdo, não é? Porque o sistema ele deve ser constitucionalizado por completo. Né? Nós não vamos aqui dizer agora, criar o paradoxo que alguns crimes serão julgados por um juiz neutro, por um juiz imparcial, e outros casos serão julgados por um juiz parcial. Esse seria o paradoxo, porque, afinal de contas, o princípio acusatório, o princípio dispositivo, ele quer garantir a imparcialidade do magistrado, ele quer garantir que o juiz que julga uma ação, ele seja imparcial. E inclusive, essa teoria foi defendida, né, ardorosamente pelo ministro Dias Toffoli, né, e acabou tendo aí adesão de uma parte do Ministério Público, né, que alguns crimes, portanto, de violência doméstica ficariam fora, não seria aplicado o juiz das garantias, aí nós manteríamos o sistema inquisitório, né, o que é bastante paradoxal. Né? Mas não, a competência é para todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. E por quê? Será uma exceção? Não, vejam, nós veremos isso na sequência. É porque nas infrações de menor potencial ofensivo não se faz inquérito policial, se faz um termo circunstanciado. Vejam. Então, não existe no sistema brasileiro inquérito policial, investigação policial em infração de menor potencial ofensivo. Se realiza apenas um termo circunstanciado, que nós veremos depois a natureza dele. Então, não precisa de juiz das garantias em infração de menor potencial ofensivo. É por isso que elas estão dispensadas. Não é porque nós vamos estabelecer aqui nessas infrações um sistema diferente em relação às demais, né? Muito pelo contrário. Tá?
Sigamos adiante. O juiz que na fase da investigação praticar qualquer ato incluído nas competências, né, de investigação, ficará impedido de funcionar no processo. Então, é aquilo que eu dizia para vocês. O magistrado que atua no inquérito não atua na ação. Hoje não, hoje ainda funciona dessa maneira, né? O juiz ele pode atuar no inquérito e depois ele pode atuar na ação penal. Ainda está dessa maneira. E eu vou dizer por que na sequência, tá? Infelizmente. E por quê? Né? Essa é a questão que eu trago aqui na situação atual, né? Porque o juiz das garantias foi criado no pacote anticrime, adentrou no nosso ordenamento jurídico, mas, logo na sequência, a Associação dos Magistrados Brasileiros propôs uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, né? O número está aqui no nosso roteiro, né? 6298 Distrito Federal, pedindo a suspensão da implementação do juiz das garantias no Brasil. E o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, ao receber essa ADI, suspendeu, né? Conferiu aí uma medida cautelar, suspendendo a aplicabilidade prática do juiz das garantias. Tá? Bom, essa suspensão ela continua existindo, tá? Nós tivemos aí alguns desdobramentos, né? O ministro Luiz Fux acabou liberando o processo para inclusão em pauta de julgamento em 11 de setembro de 2020, né? O que não aconteceu. Depois, o ministro Alexandre de Moraes, em 4 de fevereiro de 21, indeferiu um habeas corpus impetrado pelo IGP, que alegava constrangimento ilegal na demora da análise do caso no Supremo Tribunal Federal, também ficou nessa situação. E agora, 2 semanas atrás, em 25 e 26 de outubro de 2021, o ministro Luiz Fux chamou, né, 2 audiências públicas lá no Supremo Tribunal Federal para ouvir entidades da sociedade civil sobre a implementação do juiz das garantias. Tá, embora tudo isso tenha sido realizado, o fato é que o juiz das garantias continua suspenso, né? E aí, nessa ação direta de inconstitucionalidade, acabou se argumentando algumas questões, principalmente de ordem financeira, que o judiciário não teria verba para implementar o juiz das garantias, né? Como se o problema de verba ele fosse um problema impeditivo da criação de um juiz tão importante como esse, né? Definido, inclusive. Só para vocês terem uma ideia, só na América Latina, a informação que eu tenho é que mais de 10 países já adotaram o juiz das garantias, mais de 10. O Brasil, claro, sempre deixa os direitos fundamentais para serem adotados por último, né? Então, isso na América Latina, isso já está sendo adotado já é adotado na Itália, na Espanha, em Portugal, não é? Todos os países que tiveram uma longa tradição de um processo inquisitório e que estão transitando para um processo acusatório. O Brasil sempre fica por último, ele acaba resistindo à implementação dessas novidades. Eu vou indicar aqui para vocês um texto meu, inclusive, sobre a temática. Não diretamente, a intenção desse artigo não foi escrever sobre o juiz das garantias. O nosso principal foco aqui foi a imparcialidade, né, judicial, mas ele toca muito especificamente nesse problema do juiz das garantias. É um texto que eu escrevi com o meu orientado, Daniel Guilard, um ótimo orientado de graduação, inclusive, um texto que nós publicamos na Revista Brasileira de Ciências Criminais e que eu considero um texto muito bem preparado, né? Precisamos falar sobre a identidade física do juiz, modelos de imparcialidade objetiva no processo penal. Nesse texto, nós defendemos que o modelo de imparcialidade judicial no Brasil é um modelo totalmente subjetivista, no sentido que a Constituição pede para o juiz, olha, por favor, seja imparcial. Não é? E aí fica na dependência do magistrado aderir ou não aderir a essa imparcialidade. Nós vimos, por exemplo, durante a Operação Lava Jato, o tipo de imparcialidade que se realizava ali. Não é? Ficou claro para todo mundo que imparcialidade era aquela. Então, vejam, uma imparcialidade que acaba sendo muito subjetiva. E nós não podemos ficar
na dependência de uma adesão subjetiva de um indivíduo aos valores do sistema. Não podemos. O ordenamento jurídico não pode ficar refém disso. O ordenamento jurídico ele precisa estabelecer objetivamente critérios que sejam obstáculos, inclusive, às vontades individuais, não é? Às paixões individuais. Eu não posso ficar na dependência de um juiz dizer quero ser imparcial ou não quero ser imparcial. Então, nesse texto, que é um texto nunca... Olha, vejam, é incrível que ninguém tenha dito isso antes. É o primeiro texto brasileiro que menciona isso, que a imparcialidade precisa ser criada objetivamente. Ou seja, obstáculos materiais e objetivos dentro do processo penal que possam impedir o juiz de ser parcial. E a maneira que nós propomos aí, antes do juiz das garantias, inclusive, surgir no pacote anticrime, esse texto é anterior, não é? Era exatamente essa, a segmentação do processo. Segmentar o procedimento processual penal, de modo que nós tenhamos um juiz que atua no inquérito policial, talvez até um juiz que instrui o processo, e como acontece, por exemplo, na Itália, que esse processo, depois de ser instruído por um juiz competente da instrução, né, pela coleta das provas durante a ação penal, que ele seja remetido a um pequeno tribunal, composto por 3 juízes de primeiro grau de jurisdição, como acontece, por exemplo, nas turmas recursais do Juizado Especial Criminal, para que esse coletivo profira sentença, sem ter participado da produção probatória. Ou seja, uma segmentação procedimental que obrigaria, ou pelo menos levaria, induziria, a que juízes posteriores reavaliassem o papel de juízes anteriores, impedindo que um único magistrado conduza o procedimento do inquérito policial até a sentença, fazendo com que surjam excrescências como as que nós vimos na Operação Lava Jato, de um juiz que começava a investigação, conduzia a investigação, conduzia o inquérito policial, a ação penal era proposta na sua vara, ele conduzia toda a produção probatória na sua vara e, no final, proferia a sentença. Surgindo aí situações como a que nós vimos, né? Onde as pessoas já estavam condenadas desde o início. Né? E isso porque, e agora, né, o juiz vira ministro da Justiça, agora candidato a presidente da República, demonstrando que as suas intenções eram políticas e não jurisdicionais propriamente ditas. Né? Nós precisamos blindar o sistema contra o totalitarismo individual de algumas pessoas que desejam utilizá-lo para finalidades privadas ou para finalidades de projeção pessoal ou qualquer outro interesse ou qualquer outra paixão. Vocês já estudaram direito penal e viram que isso tem nome, e isso se chama em direito penal prevaricação. Né? Prevaricar é exatamente utilizar um sistema jurídico para finalidades particulares ou por paixões particulares. Né? Nós precisamos blindar o sistema quanto a isso. Tá? Bom, dito isso, né, eu gostaria de falar um pouco para vocês a respeito de segurança pública. Tá? Primeira coisa, juiz das garantias. Que figura nova é essa? E agora, segurança pública. Eu gosto muito dessa temática. Eu sou professor de criminologia também, não aqui na Universidade Federal. Eu acho que o atual professor de criminologia é o professor Francisco Bissoli, né? Vocês devem ter tido aula com ele, provavelmente, né? Excelente professor, que eu gosto muito, meu amigo pessoal. Que bom que vocês têm aula com ele. Eu sou professor de criminologia na UNOESC, na cidade de Chapecó e na cidade de São Miguel do Oeste. Também já dei essa disciplina em Videira. A gente faz aí um tour pelo interior de Santa Catarina, ministrando essa disciplina. Eu não vou falar aqui de criminologia para vocês, fiquem tranquilos e tranquilas, não é a nossa função, mas eu gostaria de fazer situá-los dentro dessa questão da segurança pública. Por quê? Porque vocês vão encontrar na Constituição brasileira um capítulo específico sobre segurança pública na Constituição de 88. Tá? Só que esse capítulo
ele não é, digamos, ele mais atrapalha o entendimento do que é segurança pública do que ajuda. Tá? Por quê? Porque a segurança pública, na Constituição de 88, ela se resume a criar o sistema policial brasileiro. Vejam lá. Quando vocês analisam o artigo 144 e incisos da Constituição de 88, simplesmente se diz isso. Ficam criadas a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, os corpos de bombeiros militares, a Polícia Militar. É isso que a nossa Constituição faz, dando a impressão para o jurista que segurança pública se resume à polícia. Nada mais equivocado, nada mais equivocado. A polícia é um elemento de segurança pública, muito importante, muito fundamental, mas é um elemento tático, não é um elemento estratégico de segurança pública. A tática é apenas a ponta da lança. Não é? Então, resumir a segurança pública ao seu elemento tático, um dos seus elementos táticos, é muito pobre. Não é? Então, é necessário que a criminologia ela possa ressituar as coisas, para que nós aí não entremos em confusão. Não é? Vejam, quando eu falo de políticas de segurança pública, eu estou falando de uma visão global, de uma visão holística, não é? Que inclui a criminologia, a política criminal, a engenharia e a gestão criminal. Vejam, então, dentro dessa visão holística, eu vou encontrar tudo isso. Bom, primeiramente eu tenho a criminologia, que vocês já estudaram. A criminologia é o campo do conhecimento, é o campo epistêmico, não é? Propriamente dito. A criminologia é a ciência social, humana, que estuda os fenômenos da criminalidade e da criminalização. Não é? Criminalidade e criminalização, no seu aspecto etiológico e no seu aspecto institucional. Vejam. Então, eu estou procurando aí por que uma pessoa delinque. E, em segundo, por que a sociedade institucionaliza essa delinquência? Vejam. Tanto o aspecto individual, o indivíduo que pratica um ato contra a sociedade, contra a reação social sobre um indivíduo que transgride. Vejam, a criminologia é esse grande campo que tenta produzir conhecimento sobre o crime, portanto. Para quê? Para fornecer elementos teóricos para a política criminal. Vocês também estudaram política criminal com o professor Bissoli. A política criminal se apropria do conhecimento criminológico e traça as estratégias de combate à violência numa sociedade. Olha, nesse aspecto eu sou bem durkheimiano, né? Nós não vamos, assim, esse discurso jornalístico de que nós podemos combater o crime, ele é um discurso de senso comum, né? O Durkheim, ele já dizia há muito tempo que o crime ele está dado em qualquer sociedade saudável. Não é? O crime, a violência, é índice da saúde de uma sociedade, de um aglomerado humano. Ele não é índice da sua patologia. Existem alguns graus de criminalidade que se tornam patológicos. Agora, acreditar que nós vamos eliminar a violência, o crime, a transgressão das sociedades humanas é um total desconhecimento, inclusive, da psicologia do indivíduo, da psicologia humana. Né? Se nós temos uma natureza, essa natureza é a natureza da transgressividade. O ser humano é transgressivo. Ele transgride, né? Transgride a regra. A natureza humana é a transgressão da regra. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos sociedades são aglomerados de violência, sociedades são aglomerados de criminalidade, e nós vamos traçar, no campo da política criminal, as estratégias. Como nós podemos manter isto dentro do controle? Como nós podemos gerir isso tudo? Como gerir uma sociedade que é naturalmente violenta?
algumas mais que as outras, mas estamos falando aqui das sociedades em geral. Então, esse é o campo das estratégias, da definição das políticas criminais. Por exemplo, como é que eu vou combater a droga no país? Algumas nações adotam a tática da criminalização extrema e da guerra contra as drogas, da luta contra as drogas. As drogas devem ser combatidas militarmente, inclusive. Nos Estados Unidos da América, durante muito tempo, se combateu o fenômeno do tráfico de drogas, não era nem mais com a polícia, mas com o exército, né? Ela se tornou uma questão militarizada, militar. Né? Ou eu vou adotar a tática adotada em Portugal, no Uruguai, no Canadá, na Holanda, que é a da descriminalização. Eu estou utilizando aqui duas estratégias antagônicas, né? E ilustrativas. Qual é a estratégia que eu vou adotar? Isso está no campo da definição política. Vejam, eu tenho que ter aqui uma definição política, uma escolha de qual estratégia adotar. Vou tratar como uma questão criminal ou vou tratar como uma questão de saúde pública? São todas opções que devem ser realizadas. Eu estou aqui utilizando um exemplo, mas vocês podem pensar qualquer outro exemplo, qualquer outro crime. A corrupção, a lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal, os crimes sexuais, os crimes contra a vida, os crimes patrimoniais, todos os crimes estão absorvidos por esse campo de estratégias. Depois de definida a estratégia, eu tenho que passar a ação prática, né? Isso que nós chamamos de engenharia ou de gestão criminal é o campo da intervenção. Claro, em alguns casos nós vamos adotar aí a estratégia policial, vamos adotar a estratégia militarizada. E aí a polícia, ela entra como esse elemento tático, né? Não é à toa que está escrito, inclusive, qualquer camburão que vocês verem passar, está escrito tático. Está escrito isso no camburão, né? Por quê? Exatamente porque ele é o campo da intervenção. É o campo da intervenção tática, da intervenção prática, não é? Mas você precisa definir qual é a estratégia, porque talvez a estratégia não seja mandar o tático móvel, né? Talvez a estratégia seja outra, utilizar uma outra tática. Uma tática, por exemplo, de iluminação pública, uma tática de construção de uma escola naquela localidade, de entrar naquela localidade, por exemplo, empobrecida, de uma outra maneira que não seja com o camburão da polícia, mas com os instrumentos do estado de bem-estar social. Vejam. Então, percebam como que segurança pública é algo muito amplo, né? Muito amplo. E nós não podemos confundir com a segurança pública conforme ela foi desenhada na Constituição de 88. Tá? Faça essa prevenção. Mas, claro, eu disse para vocês que a nossa finalidade aqui é estudar o inquérito policial no seu aspecto dogmático, né? Embora eu traga aqui alguns elementos de criminologia, é para que vocês possam compreender, fazer as separações, né? Compreender os campos que nós estamos atuando, mas eu não vou trabalhar aqui o inquérito no aspecto criminológico, mas sim no aspecto dogmático. E dogmaticamente, portanto, é claro que nos interessa fazer essa separação. Afinal de contas, é a Constituição de 88. Ela criou polícias. Que polícia interessa para a gente aqui, no estudo do inquérito policial? Olha, para isso nós vamos fazer uma separação, tá? Eu vou separar aqui para vocês a polícia de segurança ou ostensiva e a polícia judiciária. São os dois campos que nos interessam quando nós falamos em inquérito. Vejam, aqui eu até coloquei aqui polícia de segurança ou ostensiva e polícia judiciária, perfeito? Para que vocês compreendam essa separação. E por quê? Vejam, o que é a polícia de segurança ostensiva? A polícia de segurança ostensiva são as famosas polícias militares. Tá? Elas são polícias fardadas, militarizadas. Vejam, inclusive quando eu chamo polícia ostensiva, é exatamente isso que eu quero dizer com fardamento.
O soldado, ele ostenta a farda, de modo que a sociedade possa ver naquele sujeito um policial, possa ver ali um agente do Estado. A sua função, ela é essa mesmo, é prevenir o crime. Vejam, pelo menos a função teórica, né? Prevenir a criminalidade, transmitindo à sociedade uma percepção psicológica de presença. Você vê o policial militar de longe, através da sua farda, percebe a sua presença. Eu sempre brinco que às vezes eu passo ali na Praça 15, aqui no centro de Florianópolis, e tem lá sempre um carro da polícia com o giroflex ligado, estacionado em cima da Praça 15. E eu sempre passo ali, olho, não tem ninguém dentro do carro, nem um policial por perto. Porque a polícia, ela vai lá, coloca aquele carro ali em cima, liga o giroflex e deixa ele ali o dia inteiro. As pessoas que passam ali, quando vem o giroflex ligado, tem a sensação de presença da polícia, inclusive os possíveis infratores. Vejam. Só isso já gera, perante as pessoas, um sentimento de segurança e talvez até reprima de alguma maneira, por antecipação, algumas pessoas que pudessem transgredir naquela localidade. Então, isso é ostensividade. Vejam, é realizar esse papel de prevenção da criminalidade. Agora, as polícias ostensivas, elas... eu vou voltar a isso no futuro, tá? Não é agora que eu vou trabalhar isso com vocês, mas nós vamos ver aqui, por exemplo, o flagrante delito. Tá? E aí, quando eu for estudar o flagrante delito com vocês, nós falaremos, olha, no Brasil, qualquer pessoa do povo pode realizar uma prisão em flagrante delito. Qualquer pessoa. E as autoridades policiais devem realizar o flagrante delito. Ou seja, prender aquele sujeito que esteja praticando uma infração penal. Geralmente, quem prende em flagrante delito no Brasil é a Polícia Militar. Não que a Polícia Civil não possa fazê-lo, mas geralmente é a Polícia Militar que está na rua, que está patrulhando, é ela que realiza o flagrante delito. Mas, realizado o flagrante delito na rua, que é a apreensão do sujeito que praticava uma infração penal, a Polícia Militar, ela não faz o inquérito policial. O inquérito policial não é função dela. Ela deve conduzir este sujeito preso até uma delegacia de polícia civil ou federal, conforme a competência, as atribuições de cada polícia, entregá-lo ao delegado de polícia civil ou federal para que este delegado instaure o inquérito policial e comece a investigação. Então, a polícia militar, ela nos interessa principalmente por isso, porque ela é a polícia ostensiva, é a polícia de patrulhamento, é a polícia tática que está nas ruas, procurando, por exemplo, realizar o flagrante delito. Vejam, eu não estou dizendo que a polícia militar não realiza investigações, ela realiza. Mas nós temos lá o inquérito policial, o IPM, o inquérito policial militar. Então, a polícia militar, ela tem por função investigar crimes, por exemplo, praticados por membros da corporação. Crimes militares propriamente ditos. E nesses casos, ela realiza a investigação. Mas nós não estamos aqui trabalhando com o IPM. Nós não estamos trabalhando aqui com o direito processual penal militar. O nosso processo penal aqui é o processo penal civil, tá? Dos cidadãos em comum. Então, nós não vamos trabalhar aqui IPM, não vamos trabalhar aqui essas categorias. O que nos interessa aqui, não é, para o processo penal, é o inquérito policial dos crimes comuns, não dos crimes militares. Não é? Então, a polícia militar, fardada, ostensiva, prende e leva até uma delegacia aquele sujeito para que, então, a polícia judiciária, esta sim, com competência para a realização do inquérito policial, possa investigar o caso. São essas polícias que nos interessam mais de perto. Então, nessa categoria, nós vamos encontrar a Polícia Civil e a Polícia Federal. A Polícia Civil é a polícia que tem por atribuição
investigar crimes comuns da competência da Justiça Estadual. Enquanto a Polícia Federal é a polícia que tem por atribuição investigar fatos delituosos da competência da Justiça Federal. Essa é a única diferença entre ambas, é uma questão de atribuição. Não se costuma usar a palavra competência para a polícia, tá? Tomem cuidado com isso, né? Quem tem competência é juiz, né? Órgão do Poder Judiciário. Órgão do Ministério Público tem atribuição. Órgão da polícia tem atribuição, tá? Atribuições que estão conectadas a competências judiciais. Então, vamos deixar aí a palavra competência reservada ao Poder Judiciário, perfeito? Então, eu dizia para vocês que essas polícias judiciárias são os sujeitos, não é? São os órgãos que possuem atribuição para investigar e para confeccionar o inquérito policial. Nós vamos aqui fazendo um exercício de afinamento dos conceitos e afinamento também do discurso, né? Então, essas polícias, elas investigam e confeccionam o inquérito policial. Depois eu vou tentar deixar claro para vocês essa separação e essa diferença. Bom, por enquanto, basta isso para nós, tá? Basta isso. Eu vou depois, nós vamos estudar aqui, pormenorizadamente, como se instaura um inquérito, como se realizam, quais são as diligências, né? Como se finaliza, como se encaminha, tudo isso será visto. Por enquanto, saibamos que nos interessam essas polícias. Mas vejam, não existem no Brasil apenas investigações oficiais. Aqui, inclusive, eu uso pela primeira vez essa palavra, oficial. Por quê? Porque vocês verão lá nos nossos vídeos, no canal do YouTube, inclusive, tem um vídeo específico sobre o princípio da oficialidade. O que é o princípio da oficialidade? Em resumo, é o princípio pelo qual as atividades de polícia judiciária no Brasil, elas devem ser realizadas por órgãos públicos, por órgãos de Estado. Vejam, essa é uma atividade que não pode ser privatizada. O Estado não poderia, a princípio, se bem que no Brasil tudo vem sendo privatizado, eu não duvidaria que alguém tentasse realizar isso, não é? Mas, a princípio, a atividade da investigação não pode ser privatizada, não pode ser repassada para agentes particulares, não é? Pelo princípio da oficialidade. Agora, existem aí, evidentemente, complementações, atividades complementares, atividades acessórias, que não ferem o princípio da oficialidade. Eu vou tentar demonstrar isso aqui para vocês rapidamente. Por exemplo, os tipos de investigações particulares. Eu trago aqui para vocês duas, muito interessantes. Tá? Em termos de investigação particular, primeiramente eu cito para vocês aqui a investigação defensiva. Olha, a investigação defensiva, ela é uma atribuição dos advogados e das advogadas. Tá? A investigação defensiva, ela foi instituída, tá? Ainda não em lei, mas por um provimento do Conselho Pleno, do Conselho Federal da OAB, que é de 2018, provimento que ali está, 188/2018, depois eu posso passar para vocês o link, né? E depois de lá para cá, vem sendo realizado um grande debate nacional. A OAB, ela quis, corporativamente, evidente, né, trazer para o campo do advogado e dizer, olha, isso é atribuição, isso é atribuição do advogado. A investigação defensiva, em suma, é um inquérito não policial, um inquérito defensivo. Não é? Se o Estado, através das polícias, pode carrear provas da culpabilidade de um acusado, este acusado pode, através de um advogado, carrear e confeccionar um caderno de provas da sua inocência. Nada mais justo. Pessoal, eu sempre menciono, né? Eu lembro de Tobias Barreto. Tobias Barreto, grande jurista e poeta brasileiro do século XIX. Ele tem uma tirada, ele é cheio de tiradas fantásticas, e ele dizia que
a igualdade só é possível no átrio dos cemitérios. E ele ressaltava, só no átrio, ou seja, só na porta de entrada. A morte é igual para todos, mas ela fica apenas na entrada dos cemitérios, porque dentro dos cemitérios há muita desigualdade também, e nós sabemos disso. Não é? É claro que a investigação defensiva, né, como uma espécie de inquérito de defesa, ela é um instrumento para poucos, né? Porque vocês podem imaginar que a investigação defensiva é um instrumento caro. Poder pagar para um advogado ou uma banca de advogados a realização de uma investigação particular para carrear provas da inocência não será para muitos, né? Afinal de contas, sabemos nós que a clientela do sistema penal é composta de pobres e desfavorecidos, na sua esmagadora maioria. Trabalhar com direito penal é trabalhar com a miséria, no nosso país, pelo menos, né? Acredito que seja aí uma regra. Então, apenas poucos investigados, endinheirados, podem utilizar esse instrumental. Né? Mas essa é uma contradição do nosso sistema econômico e da nossa realidade social. Tá? Mas ela pode ser realizada. Existe aí uma legalidade, não existe é uma legalidade muito derivada da falta de proibição. Veja, claro que o advogado ele pode carrear provas e construir uma investigação particular a respeito aí da inocência do seu constituinte, do seu cliente. Não há qualquer problema nesse sentido. Eu escrevi, junto com uma orientada minha, a Roberta Cristina Vieira, que é uma servidora do Poder Judiciário de Santa Catarina, inclusive um texto, né, a respeito disso, investigação defensiva, ampliando horizontes do direito fundamental à paridade de armas no processo penal, que foi publicado na revista Culturas Jurídicas do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense. Tá? Depois eu posso passar aqui para vocês também esse link. Esses textos estão todos disponibilizados lá na minha página da academia.edu. Tá? Vocês podem baixar por ali. Eu vou encontrar também essa figura muito interessante, que é do detetive particular, que está prevista na Lei 13.432 de 2017. Tá? O detetive particular, eu gosto muito dessa figura, porque a lei, quando ela define o detetive particular, ela dá a impressão de que ela estaria vetando a atividade do detetive particular em matéria criminal. Vejam. E aí vocês diriam para mim, tá, mas um detetive particular para quê? Olha, para qualquer outra coisa, para questões de família, para questões industriais, sei lá, mas para crime não. E isso tem que ser bem entendido e bem interpretado na lei. Porque não faz sentido. Tá? O detetive particular, ele pode sim, eu vou mostrar para vocês aqui, vou tentar argumentar com vocês, de que ele pode e deve realizar investigação criminal. A lei ela ficou um pouco dúbia, ela parece dizer que não, mas aqui eu acho que foi uma falta de inteligência dos legisladores no sentido de deixar essa redação um pouco mais clara. Tá? Vejam vocês aqui, no artigo 2º da lei. Para os fins desta lei, considera-se detetive particular o profissional que habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Então, esse artigo 2º dá a impressão, com essa natureza não criminal, que o detetive não pode fazer investigação criminal. Tá? Mas aí, olha só na sequência, o artigo 5º. O detetive particular pode colaborar com investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante. O aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo. Não é? E o artigo 10, que diz, é vedado ao detetive particular
Inciso 5º, participar diretamente de diligências policiais. Vejam, façamos aqui uma interpretação. Façamos uma interpretação. Porque a redação parece duvidosa. Afinal de contas, pode ou não pode fazer investigação criminal? A minha interpretação é que pode. E pode por quê? Vejam, sabemos nós que pelo princípio da legalidade, conforme ele foi colocado na Constituição de 88, ao cidadão, as pessoas físicas ou naturais, está dado fazer qualquer coisa que não seja proibida por lei. É legal tudo que não é proibido por lei. Eu perguntaria para vocês, eu, aqui, Matheus, ou as pessoas que eu estou enxergando agora na tela, que é a Heloísa e a Rebeca. A Heloísa e a Rebeca podem fazer uma investigação criminal, sair por aí investigando, por conta? Há alguma proibição de que elas investiguem um crime? Elas estarão cometendo uma infração penal por investigar uma infração penal? Não. Não existe essa proibição. Não existe proibição de investigar. Se eu, cidadão comum, não estou proibido de realizar uma investigação criminal, por que o detetive particular, que é o profissional de investigação, estaria proibido? Seria inconstitucional, seria contraditório. Se eu permito ao cidadão comum proibir ao profissional de investigação que o faça, porque ele é um cidadão. Haveria uma contradição e uma inconstitucionalidade colocada. Então, essa contradição ela se resolve na medida em que nós entendemos perfeitamente o sentido da oficialidade. Como eu disse para vocês, o princípio da oficialidade é o princípio pelo qual a investigação criminal ela tem que ser realizada por órgãos de Estado, órgãos oficiais. Ela não pode ser privatizada. E é isso que a lei quis dizer e não soube colocar no papel. Vejam, o que não pode acontecer jamais é o detetive particular, como também não pode acontecer com o advogado, quando ele realiza a investigação defensiva, é se substituir à atividade policial. Ele não pode. E por quê? Porque essa atividade não pode ser privatizada. Essa atividade é de Estado. Não pode chegar ali a polícia, aconteceu um homicídio, a polícia civil chega para investigar, o detetive particular já isolou com um cordão de isolamento o local e diz, olha, podem ir embora, tá? Eu já estou investigando aqui. Eu já estou com os meus peritos aqui, já estamos fazendo a investigação. Tchau para vocês, chegamos primeiro. Isso não pode acontecer. Claro que não. Porque a atividade de investigação, ela é pública, ela é estatal, ela é oficial. Então, o detetive particular, ele não pode se substituir à atividade pública e não pode atrapalhá-la. Agora, ele pode investigar paralelamente? Claro, evidente, como qualquer cidadão pode fazê-lo. A investigação paralela, aquilo que nós vemos nos filmes, né? Os filmes do Sherlock Holmes, aquilo que nós vimos naqueles filmes clássicos, na literatura clássica, nos romances, é claro que aquilo pode ser realizado em termos de investigação paralela, desde que nunca atrapalhe a investigação pública, desde que nunca atrapalhe a investigação oficial. Perfeito? Inclusive, é ainda uma atividade pouco explorada no nosso país, né? E que vocês que estão estudando direito podem pensar aí, inclusive, em se especializar nessa profissão, uma profissão bastante rentosa, inclusive, e muito, muito interessante. Bom, a minha intenção aqui com vocês era exatamente mostrar esse panorama da segurança, né, aqui da segurança pública, na Constituição de 88, quem realiza o inquérito policial, o papel de cada polícia, e demonstrar que essa segurança pública pode também, né, ser realizada aí através de investigações particulares.
Agora eu quero entrar mais especificamente no inquérito policial mesmo, né? Vamos analisá-lo aqui mais pormenorizadamente. Afinal de contas, o que é esse tal de inquérito policial? O que é isso? O que é isso? Como diz um professor lá do Rio Grande do Sul, o que é isso, um inquérito policial? O professor Lenny Streck. Eu utilizo essa definição que eu coloquei para vocês, e ela é muito elucidativa, eu vou desdobrar aqui com vocês. O inquérito policial, primeiro, é um procedimento. Isso é importante. É um procedimento. É um procedimento administrativo. Isso também é importante. Que tem por finalidade apurar um fato delituoso, colhendo dados sobre a infração, sua autoria e materialidade. Enfim, juntando provas necessárias para que o titular do exercício do direito de ação possa exercitá-lo. Essa é uma definição clássica e é uma definição que vai acompanhá-los a vida toda, porque ela vai reaparecer em diversos pontos do processo penal. Vejam, então quando eu digo para vocês, tá, eu vou desdobrar aqui com vocês essa definição em elementos, né? Vejam, eu disse que ele é um procedimento administrativo e qual é a sua finalidade. Então, entendamos isso melhor. Por que procedimento? O que eu quero dizer com procedimento? Quando eu falo em procedimento, eu não estou falando em processo. Procedimento é diferente de processo. Vocês devem ter estudado lá com o professor de processo civil ou de teoria do processo, a teoria de Elio Fazzolari na Itália, né? Eu, particularmente, sou um adepto dessa teoria, não é? Geralmente, a teoria tradicional do processo civil diz assim, o processo é o gênero do qual o procedimento é a espécie. Isso não fala muito. Aliás, não fala nada, né? Não explica nada. O Elio Fazzolari, ele foi genial no sentido que ele nos mostrou que é o contrário. É o contrário. O processo é uma espécie do procedimento. O procedimento é o gênero do qual o processo é uma espécie. Ele inverteu. E inverteu de uma maneira muito inteligente. Por quê? Porque nós, humanos, temos procedimento para tudo. Para tudo tem um procedimento. Tem procedimento para dirigir, tem procedimento para andar, tem procedimento para falar, tem procedimento para se comportar, tem procedimento de bons modos na mesa, tem procedimento para tudo. Nós, humanos, somos máquinas de inventar procedimentos. E por quê? Porque nós não somos animais instintuais. O animal instintual, ele se regula por uma força que está dada na natureza. Nós, como rompemos com a natureza, nós tivemos que inventar o procedimento, a norma, a regra, para a gente aprender, para que nós possamos nos comportar no mundo numa natureza desregulada. Nós somos seres desregulados. O animal instintual é regulado pela natureza, nós somos desregulados. Então, nós somos máquinas de fazer procedimentos. O procedimento está dado em tudo na nossa vida. Mas alguns procedimentos, mas a maioria desses procedimentos não são processos. Existirão apenas alguns processos. E o que caracteriza o processo em si? Olha, toda vez que eu inserir num procedimento o contraditório, eu transformo esse procedimento num processo. Então, o contraditório é a qualidade que atribui ao procedimento a qualidade de processo. Essa é a teoria do Elio Fazzolari. Então eu coloco lá, procedimento, é importante saber isso? Sim, porque ele é procedimento, ele não é processo. Por quê? Porque ele não é dotado de contraditório, ele não é dotado de ampla defesa. Isso é fundamental? É muito fundamental. Muito fundamental.
O advogado e a advogada que tentarem exercitar o contraditório e a ampla defesa durante o inquérito policial vão se decepcionar, porque o inquérito policial não é o momento oportuno para isso. Ele não foi criado para isso. Ele é apenas um procedimento. Ele é uma sucessão de atos no tempo. Sim, atos se sucedem, mas sem contraditório e sem ampla defesa. Primeiro aspecto. Segundo, administrativo. Sim. E por quê? Porque não há exercício da jurisdição. Como não, professor? O senhor disse agora há pouco que tem o juiz das garantias, ou, antes do juiz das garantias, o juiz que atua no inquérito policial. Mas vejam, a atividade do magistrado no inquérito policial, ela deveria ser uma atividade paralela. O juiz não é o presidente do inquérito policial. Hoje, pelo nosso sistema inquisitorial, acaba muitas vezes sendo um juiz mais ativista, se ele quiser, ele acaba dirigindo o inquérito policial, ele se substitui ao delegado. Mas não deveria sê-lo. Não deveria, porque o magistrado ele está incumbido de julgar, ele não poderia tomar as rédeas do inquérito policial e comandá-lo. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é uma excrescência. Pode ser, mas não deveria sê-lo. O juiz que começa a dizer, faça tal diligência, tal diligência, tal diligência, tal diligência, e começa a dirigir o inquérito policial. Não. Essa é uma atividade administrativa. Aliás, o juiz não fez curso de delegado. Não estudou técnicas investigativas. E não deveria tentar aí dar uma de delegado. Respeitem a profissão de delegado. O delegado é um profissional habilitado, que faz cursos frequentes sobre investigação, técnicas investigativas. O juiz não fez curso para isso. Então, ele é administrativo porque não deveria ter exercício jurisdicional incidindo sobre ele. Ou, pelo menos, o exercício da jurisdição que se exerce sobre ele é meramente fiscalizatório, controlador da legalidade dos atos. Perfeito? E, por fim, a finalidade. Qual é a finalidade de um inquérito policial? Qual é? Bom, quando eu falo de finalidade, a primeira coisa que me vem à cabeça é sobre a sua obrigatoriedade. Não é? A pergunta fundamental. O inquérito policial é obrigatório? E a resposta é não. O inquérito policial não é obrigatório. Olha, professor, mas eu trabalho numa delegacia e, em geral, todos os casos criminais se faz um inquérito policial, a não ser nas infrações de menor potencial ofensivo. Tá, mas o geral não significa que é a regra. Se o Ministério Público ou o querelante na ação penal privada já possuírem em mãos todos os elementos, as provas de autoria e de materialidade, eles podem ingressar com a queixa-crime ou com a denúncia sem a instauração de um inquérito policial? A resposta é sim. O inquérito tem por finalidade colaborar na formação da opinião delicti do titular do direito de ação, trazendo aos autos aquilo que não está dado, que são exatamente as provas da autoria e da materialidade. Se essas provas já estão dadas, eu não preciso de inquérito policial. O inquérito policial se torna desnecessário. Desnecessário. Então, ele não é obrigatório. Ele será necessário na medida em que ele seja o instrumento para recolher essas provas. Então, aí sim é que surge a sua finalidade. Recolher provas da autoria, recolher provas da materialidade, para permitir ao titular da ação penal que possa formar a sua opinião sobre o delito. Uma opinião sobre o delito é atipicidade ou não atipicidade para que eu possa oferecer uma denúncia ou uma queixa-crime. Perfeito? Sigamos adiante.
Disso eu também retiro algumas características. Vocês verão que as características elas estão muito interligadas também com essa natureza que eu mencionei aqui, né? A primeira característica que eu menciono do inquérito policial é a sua informalidade. Vejam, o que significa dizer que o inquérito é informal? Tá? Nós estamos num campo, o campo processual penal, onde nós trabalhamos com um princípio muito importante, que é o devido processo legal. O devido processo legal se separa em devido processo legal formal e devido processo legal substancial. Não vamos nem entrar aqui no devido processo legal substancial, que diz respeito à realização de direitos fundamentais no processo penal. Não vamos nem entrar nele. Fiquemos aqui apenas no devido processo legal formal, que é aquele que diz que o processo penal deve seguir rigorosamente uma forma previamente estabelecida em lei. E que qualquer violação dessa forma prevista em lei gera nulidade. Vejam. De modo que o juiz ele não pode realizar inversões tumultuárias no processo penal. Não, eu vou ouvir primeiro as testemunhas de defesa, depois eu ouço as de acusação. Tudo bem? Não, não está tudo bem. Se você realiza a inversão da ordem da oitiva das testemunhas, você está realizando uma inversão tumultuária. Essa inversão tumultuária pode gerar nulidade procedimental. Ela viola outros princípios como o direito de defesa. Vejam. Então, no campo do processo penal, vigora o princípio do devido processo legal formal, pelo qual eu preciso ter um procedimento definido anteriormente em lei e eu preciso seguir rigorosamente esse procedimento. Agora, no inquérito policial não vigora esse princípio, porque o inquérito policial é um procedimento informal. Informal não significa que o inquérito policial seja alguma coisa que possa pessoalizada. Não. Ele é informal no sentido que não há um rigorismo formal na ordem dos trabalhos. O ato de investigação ele é livre conforme o caso concreto. Para um crime de homicídio X, eu preciso de uma técnica investigativa. Para um homicídio Y ou Z, eu tenho que ter outras técnicas investigativas. Para investigar um crime passional, eu não vou utilizar as mesmas técnicas que eu utilizo para investigar um assassinato em série. Que não serão as mesmas técnicas para investigar uma sonegação fiscal, um estelionato, um crime patrimonial. Ou seja, eu tenho uma miríade de crimes, e vejo, de crimes no seu aspecto típico, e cada inquérito policial terá a sua peculiaridade. Eu não posso engessar o trabalho da investigação. Não posso. Então, a investigação ela é informal, no sentido de que eu não estabeleço para o delegado uma ordem formal de trabalhos. Não, agora eu vou realizar uma busca e apreensão. Depois eu vou ouvir as testemunhas. Se eu tivesse inclusive essa ordem formal de trabalhos, eu estaria acabando, eu forneceria, né, ao investigado um manual de procedimentos da polícia, o que totalmente inviabilizaria qualquer investigação, seria absurdo, né? Então, o delegado ele é livre para aplicar as técnicas investigativas conforme a ordem dos trabalhos que ele estabeleça, através do estabelecimento de uma tática e de uma estratégia. Perfeito? Isso é informal. O fato de ser informal não significa que ele não será documentado. Nós veremos na sequência, tá? Ele é informal apenas nisso, na ordem dos trabalhos. Bom, segunda característica, ele é inquisitorial. Aqui sim, ele é inquisitorial. Não existe inquérito policial que não seja inquisitorial. Porque retirar a inquisitoriedade significa colocar a acusatoriedade no lugar. A acusatoriedade ela é própria das ações penais. Queremos que seja
Então, nós estaríamos transformando o inquérito policial numa fase da ação penal. E o inquérito policial não é uma fase da ação penal. Veja. Então, a inquisitoriedade significa que o investigado ele não exerce contraditória e ampla defesa no inquérito e que ele não é um sujeito de direitos dentro do inquérito policial. Ele é um objeto da investigação. O investigado pode solicitar uma diligência para o delegado? Pode, mas o delegado não é obrigado a acatá-la. Não é obrigado. É por isso, inclusive, que eu mencionei para vocês agora há pouco a criação no Brasil da figura da investigação defensiva, que visa, inclusive, suprir essa lacuna. Né? Tá, o delegado, eu já disse para vocês aqui logo no início, a função dele é produzir prova de culpabilidade. E quem produz as provas de inocência do acusado? A polícia não está por ele. Não está. O processo, o inquérito é inquisitorial. Está no nome dele, inquérito, inquisitoriedade. Veja, não tem princípio da igualdade aqui. Aqui a boca está torta pelo uso do cachimbo. Ou seja, não tem aqui imparcialidade colocada. Aqui há total parcialidade. Inquérito não é para provar a inocência de ninguém. É para provar a culpabilidade. Então, meus caros, minhas caras, essa balança aqui está totalmente desequilibrada. Totalmente desequilibrada. E não tem nem como reequilibrar, porque senão nós estaríamos aqui dizendo que isso aqui deixa de existir. Né? Uma situação objetiva. Sigilosidade. Essa é uma questão que eu adoro. Por quê? É do espírito de uma investigação que ela seja sigilosa. A sigilosidade é o espírito de toda investigação. Uma investigação só pode dar certo, aliás, se ela for sigilosa. Imaginem vocês que o delegado fosse obrigado a publicizar, antes da investigação, os atos que ele vai realizar. Amanhã nós vamos realizar uma busca e apreensão na casa do investigado, para procurar a arma do crime. Nós estaríamos estabelecendo a total inviabilidade da investigação. Total inviabilidade. Então, não. A investigação é sigilosa. O que eu preciso diferenciar aqui é a sigilosidade da investigação e a publicidade do inquérito, porque o inquérito policial não é sigiloso. Ah, mas agora eu preciso realizar uma diferenciação que é clássica. A investigação não é o inquérito. A investigação são as diligências que a polícia realiza para buscar provas de autoria e de materialidade. Isso são atos humanos, são movimentos corporais, é o exercício da linguagem. Uma vez que eu investiguei, que eu ouvi uma testemunha, que eu fui até um local, que eu me desloquei, que eu realizei uma perícia, isso tudo tem que ser documentado, inclusive ao próximo dos elementos aqui, porque o inquérito tem forma escrita. Vejam, todos os atos devem ser reduzidos a termo, todos. Então, tudo que eu investigo, eu reduzo a termo, porque o que eu não reduzi a termo não existe no mundo. Quod non est in actis non est in mundo. O que não existe nos autos não existe no mundo. Uma investigação que não esteja documentada, baixada em termo nos autos, ela simplesmente não existe como prova criminal. Então, o delegado, ele mantém sigilo sobre a investigação. Mas uma vez que a investigação foi realizada, ele tem que baixar a termo todos os atos investigatórios, transformar isso em documento, em relatório. Esses relatórios vão compor o caderno
o caderno chamado inquérito policial. O inquérito policial não é sigiloso. Eu não posso opor ao advogado e ao investigado que eles tomem conhecimento do inquérito. Se eu, investigado, se eu, advogado de um investigado, compareço até uma delegacia e falo, eu quero ver o inquérito policial, o delegado não pode. Pena de abuso de autoridade, crime de abuso de autoridade, se opor a que eu possa visualizar e tirar cópias desse procedimento. Isso está previsto no artigo 20 do Código de Processo Penal, está previsto no parágrafo 11 do artigo 7º da Lei 8.906 de 94, que é a lei que estabelece os direitos do advogado, e está estabelecido na súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Então, vejam, nós temos vários dispositivos legais e jurisprudenciais para deixar isso claro. Tá? O advogado não pode obrigar o delegado a revelar atos de investigação. Eles são todos sigilosos. Mas o delegado também não pode opor ao advogado que ele conheça o inquérito policial, que ele tome nota, que ele possa fazer cópias do inquérito policial. Investigação realizada, investigação documentada, investigação pública. Investigação que já se tornou pública. Antes de ser documentada, sigilosa. Depois de documentada, ela é pública, ela não pode aí ser oposta ao investigado. Tá? Gostaria também aqui, ainda nessa matéria de inquérito policial, de voltar a uma questão que eu já até mencionei aqui para vocês em data de hoje, que é a questão da aplicabilidade do inquérito policial. Tá? Quando que nós fazemos inquérito policial? Eu mencionei para vocês que e essa aqui é uma tabelinha que eu uso e que eu acho muito interessante para facilitar a nossa visão. Para mim está bem claro que nós hoje temos, principalmente com o advento do pacote anticrime, que nós temos aí três graus de gravidade de infração penal no Brasil. Nós temos crimes de menor potencial ofensivo, temos crimes de médio potencial ofensivo e temos crimes de alto potencial ofensivo. Como que a gente separa o menor do médio e do alto? Tá? A Lei 9.099 de 95 estabelece que as contravenções penais e os crimes com pena máxima, vejam, pena máxima, teto, não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa, são infrações de menor potencial ofensivo. Tudo bem? O artigo 28A do Código de Processo Penal, que foi inserido agora pelo pacote anticrime, ele estabeleceu como sendo infrações de médio potencial ofensivo os crimes sem violência ou grave ameaça e com pena mínima, agora eu não estou falando do teto, eu estou falando do piso, inferior a 4 anos. Os demais crimes que não se encaixem nem nesta categoria, nem nesta categoria, serão crimes de alto potencial ofensivo. Tá? Então, crimes praticados com violência, crimes praticados com grave ameaça ou com pena mínima superior a 4 anos. São todos considerados crimes de alto potencial ofensivo. Aí a pergunta é, quando se aplica o inquérito policial? Se aplica aos crimes de médio potencial ofensivo, alto potencial ofensivo, não se aplica ao menor potencial ofensivo. Então aqui surge essa figura, a figura do termo circunstanciado, que está estabelecida na Lei 9.099. Vejam, o que é o termo circunstanciado? Bom, vocês conhecem muito bem essa norma, já viram com outros professores, né? A função dela foi estabelecer no Brasil um sistema de celeridade de economia processual em infrações de menor potencial ofensivo, assim definidos por lei. Então, essa lei, ela entendeu que era antieconômico fazer um inquérito policial, movimentar a máquina investigativa da polícia, em regra. Comporta exceção? Comporta. Nós veremos. Comporta exceção.
Mas, em regra, se a infração é de menor potencial ofensivo, não compensa mover toda a máquina do poder da polícia judiciária para investigar aquela infração. Então, eu realizo apenas o termo circunstanciado, de modo que a Lei 9.099 disse que não será realizado inquérito policial se o infrator, nas infrações de menor potencial ofensivo, não se negar a assinar o termo circunstanciado e a comparecer a uma audiência prévia no juizado especial criminal. O termo circunstanciado é uma espécie de boletim de ocorrência. Vejam, não é o boletim de ocorrência. O BO, o famoso BO, ele é um instrumento da Polícia Militar. Tá? Quem faz boletim de ocorrência é a Polícia Militar ali na hora do atendimento ao público, né? Aconteceu. Agora, o BO, ele não é um elemento do inquérito policial. Não é um elemento do inquérito. O inquérito tem outras coisas. O inquérito ele começa por portaria do delegado. O inquérito ele começa por auto de prisão em flagrante, delito, né? Mas ele não tem o BO não é um instrumento da polícia judiciária. Mas criou-se o termo circunstanciado como uma espécie de boletim de ocorrência que resume a ocorrência, resume o fato, identifica o infrator, identifica a vítima, narra o fato e, pela dicção legal, isso acaba não acontecendo, né, porque a polícia não tem essa agenda, né, de controle, definiria a data da audiência de comparecimento prévio perante o Ministério Público, do juizado especial. Se o sujeito ele se adequa a essas exigências, não se realiza um inquérito policial. Então, as infrações de menor potencial ofensivo, a princípio, estariam excluídas desse campo. Tá? Essa questão do termo circunstanciado, embora já esteja no nosso ordenamento jurídico há bastante tempo, ela gera muitas dúvidas e muitas incongruências, né? Sobre, afinal de contas, quem é que tem essa competência, quem não tem essa competência, né? Vira e mexe, surge uma jurisprudência debatendo se a polícia militar pode fazer termo circunstanciado, se não pode, né? A maioria da jurisprudência brasileira se orienta no sentido de que pode fazer o termo circunstanciado, mas o Supremo Tribunal Federal recentemente proferiu um acórdão, acho que num habeas corpus, cancelando, não é, anulando um procedimento que havia sido instaurado por termo circunstanciado, realizado por policiais militares, sob o argumento exatamente de que a polícia militar não tem essa competência e realizado o termo circunstanciado pela polícia militar, ele geraria uma nulidade. Então, surgem aí diversos problemas que sempre são levantados. Durante um certo período aí, o termo circunstanciado acabou reinando de uma maneira incontestável e agora começam a surgir alguns questionamentos a respeito dele, né? Mas ele é uma forma de substituir o inquérito policial e de colocar aí a possibilidade de uma economia e de uma celeridade em infrações que nós chamamos há muito tempo de crimes anões, né? O famoso crime anão, pequeno crime, que é um debate antigo já no nosso ordenamento jurídico, tá? Lá em 1995 existia uma corrente que defendia que esses crimes de menor potencial ofensivo e as contravenções penais tinham que ser descriminalizados, despenalizados, tá? Um abolício crimes, inclusive. Porque se eles são tão pequenos assim, eles poderiam ser tratados pelo direito administrativo, poderiam ser tratados pelo direito civil, pelo direito privado. Acabou prevalecendo a ideia de uma restauração desses crimes. Na verdade, eles já não eram nem mais aplicados, eles não eram nem mais investigados nas delegacias de polícia. Eles tinham caído no esquecimento. A Lei 9.099 de 95 ressuscitou pequenos crimes que já não eram nem mais investigados pelas delegacias e, com isso, ampliou o poder punitivo do Estado. Né? Aquilo que eu falei da questão da política criminal. Nós vamos escolher qual é a estratégia para combater pequenas criminalidades. Optou-se com a Lei 9.099 de 95 por mantê-los vivos, não é? Despenalizados, é verdade, né? Mas não descriminalizados.
Então, se manteve viva essa estrutura com os juizados especiais, embora boa parte da doutrina defendesse que eles deveriam ter simplesmente sido abolidos do nosso Código de Processo Penal, das nossas leis penais criminalizadoras, com a finalidade de que o sistema pudesse se concentrar em questões de maior potencial ofensivo.